a nossa aula número 16. E hoje nós iremos falar sobre recreação em espaços reduzidos. Primeira coisa, comenta aqui pra mim, tá? Qual é a melhor atividade no seu ponto de vista? Presta atenção. Qual é a melhor atividade no seu ponto de vista? Vou fazer uma festa num espaço reduzido. Eu tenho certeza que vocês já vão para a festa sabendo que a festa é no espaço reduzido. Tanto pelo plano A quanto pelo plano B. O que seria o plano A? Por exemplo, a gente está... Plano A, o cliente contratou, olha, eu só tenho esse espaço para você fazer as atividades, só. Então você já vai sabendo que naquele espaço só tem aquele local específico para você fazer as atividades. Você já vai, sabendo de tudo, olha, eu só tenho aqui. Então esse seria o plano A. E aí, isso que é bom fazer a visita e tudo mais. Você já sabe se tem uma quina que machuca as crianças, se tem uma descida, se o piso é áspero, se o piso não é. E aí você já vai pensando. Já monta a sua programação em cima disso. Mas também tem o plano B. O que seria o plano B? Né? É quando você está fazendo a atividade, você tem um local maior, você tem um campo, você tem uma quadra, você tem um local maior, porém acontece algo, ou da natureza, ou alguma coisa do local, que você não consegue mais utilizar aquele local, tá? Eu vou até anotando aqui, hein? A Mari também colocou aqui caça ao tesouro. Vamos lá. Caça ao tesouro. Dança do elástico. Opa. Tô anotando aqui, hein, galera? Vai colocando pra mim aqui os jogos que não podem faltar pra vocês para atividades em espaços reduzidos. Vai colocando aqui pra mim. Vamos lá. O que é melhor pra você, tá? Então vamos lá. E eu falei que tinha o plano A e o plano B. O plano A é quando a gente vai pra festa sabendo que a gente só tem aquele local. Então eu sei que na festa de hoje eu só tenho uma garagem para 2 carros. E aí lá é o espaço que eu vou utilizar e tá tudo bem. Beleza? Cantigas de roda. Boa. Muito bom. E o plano B é quando eu tenho um espaço maior, porém aconteceu algo, ou algum efeito da natureza, choveu, está ventando muito e por aí vai, ou aconteceu alguma coisa no espaço, teve que interditar no meio da festa e a gente só vai ter um espaço menor. Então a gente tem essas duas vertentes, algo que já estava na nossa cabeça que a gente só teria aquele local e algo que talvez não tivesse a nossa programação. Por isso que é bom a gente ter sempre mais atividades na nossa cabeça. E além dessas atividades, eu vou falar umas coisas para vocês hoje, que é o poder da adaptação. Que você consegue trazer uma atividade de um espaço maior e adaptar ela para um espaço menor. Isso muda o jogo. Tá? Então essa visão que eu quero passar para vocês de adaptar uma simples atividade maior para um espaço menor, ela te dá uma segurança muito maior. Você já não fica mais maluco. Que meu Deus do céu, fechou o campo, meu Deus, porque sei lá o que aconteceu, começou a chover, a mãe não quer que use mais o campo, e agora o que eu vou fazer? Calma, relaxa. Eu sei que dá aquele estresse no começo da festa, no meio da festa que começa a chover e você tem que mudar de local rápido, ou do nada a mãe chega, olha, você não pode usar aquele espaço lá? Eu acho melhor, porque lá tá mais perto pra gente enxergar as crianças. E aí? Então a gente tem que ter esses planos. Então primeira coisa é esse plano A e esse plano B. Então saber, tá, de fato. E sabendo de fato onde você vai fazer a festa, sendo realmente num espaço pequeno, você precisa se preparar. Se você tem uma semana antes, 5 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia, você precisa se preparar. E como você se prepara? Buscando atividades, buscando dinâmicas, tá? Estudando o local, as possibilidades, montando a programação. Esse é o caso principal. Atividades, dinâmicas e a programação. Para que tudo se encaixe, tá?
Ó, a Gabi falou aí também, a Gabi, vivo ou morto. Mímica é legal, hein? E terra-mar. E terra-mar é legal, hein? Show, Gabi, isso aí. Então vamos lá, pessoal. A gente precisa ter muito isso claro na nossa cabeça. A programação. Porque a partir dessa programação que eu vou montar previamente, antes, eu monto essa programação antes. Então, a partir dessa programação que eu montei antes, nós vamos ter um passo a passo ali de tudo que a gente pode fazer. Então, a gente já leva os materiais corretos. Ó, a Mari já colocou mais um aí, dança das cadeiras. A gente já leva os materiais corretos. Então a gente já se prepara para tudo isso. É claro que a gente, dentro, eu bato muito nessa tecla que dentro da programação da recreação infantil não dá para ser algo engessado. Você montou ali e acabou, não muda. Tá? É algo que vai precisar mudar em algum momento. Porém, se você já tem uma base, é muito mais fácil você mudar algo que já existe do que mudar algo que nem existe, que está na sua cabeça. Então, monte uma programação, coloque essa programação no papel, tá? Principalmente aí se você não tem tanta experiência. Tiaguinho, eu já tenho 10 anos de experiência, às vezes vale a pena mesmo assim você montar a sua programação, porque toda vez que a gente coloca a programação na cabeça, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Porque o calor da festa, o momento, toda vez que agora a gente senta e prepara a programação, você tem ideias mais claras. E quando você tem as ideias mais claras, você consegue acertar com exatidão. Porque acabou essa atividade, essa e essa. Poxa, mas eu tenho mais aquela para fazer. Ah, mas essa não deu certo, mas eu tenho mais essa e essa. Então você tem um nicho muito grande de atividades, um fluxo muito grande quando você monta uma programação. E são atividades que vão de encontro, tá? São atividades que vão de encontro com a sua real necessidade daquele momento. Então isso é muito importante. Além de buscar a faixa etária das crianças. Essa é uma pesquisa clássica, né? Que a gente tem que ir para o evento sabendo. Faixa etária, quantos anos as crianças têm? 3 a 6, 7 a 11, são maiores, vai estar tudo junto misturado. O que eu vou fazer? Porque se a gente tem a idade, a gente consegue montar a programação com mais exatidão ainda. Na linguagem deles correta, no tempo deles correto, a gente consegue montar com muito mais exatidão, certo? E agora eu vou entrar numa parte, pessoal, que eu gosto muito: adaptação de atividades. Vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho de atividades também, tá bom? Sei que vocês gostam muito desse tema. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas atividades que podemos realizar lá dentro. Vou citar algumas aqui que nossos amigos nos enviaram já, tá? Então você está chegando agora aí. Eu fiz uma enquete logo no começo, uma pergunta na verdade: qual a melhor atividade para você utilizar em recreação em espaços pequenos? Vai falando para mim que eu estou escrevendo aqui e eu vou comentar elas daqui a pouco. E também vou passar algumas das minhas atividades que eu realizo no meu ponto de vista e na minha visão. Beleza? Então vamos lá. Adaptação. O que seria isso, galera? Ontem mesmo, na live de ontem, para quem não assistiu, foi uma live muito legal. A gente falou teve um amigo nosso que falou sobre futebol. Tiaguinho, mas por aqui as crianças gostam muito de futebol. Tá certo. E como que eu vou fazer alguma coisa relacionada ao futebol, né? E sendo que eles só querem futebol, e como que eu vou fazer as outras atividades? Mata barata. Opa, muito bom, Vitória. Mata barata. Eu quero conhecer essa, hein? Mata barata. Acho que não conheço, não. Como que eu vou propor uma atividade diferente, sendo que a turma só quer futebol? E mesma coisa no espaço pequeno. Beleza. A galerinha só quer futebol.
E aí, vamos lá, usando a temática futebol, você coloca variações do esporte. Por exemplo, tá? Você pode fazer uma brincadeira que chama vassourobol, num espaço reduzido, se o piso for liso, tá? Se for piso liso, dá para você fazer uma atividade que chama vassourobol. É uma atividade muito antiga e muito conhecida. Você vai precisar de 2 cabos de vassoura e você vai precisar de um pano. Só isso. 2 cabos de vassoura e um pano. Só. E 2 golzinhos, tá? Se você não tiver o golzinho, faz com cone, que não tem problema nenhum. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer uma fila de um lado, outra fila de outro. Fez 2 filas, fileira na verdade, um de frente para o outro. E aí você vai enumerar essa fila. Número 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Cada um tem o seu número, tá de frente na fileira, um do lado do outro, um de frente para o outro, né? E aí você vai falar assim, ó. E aí na frente você vai colocar os cabos de vassoura deitado, né? E o pano no meio. E o objetivo principal dessa brincadeira é, quando você falar um número, a pessoa tem que levantar o mais rápido que ela puder, ela pegar o cabo de vassoura, colocar no pano e ir guiando até o gol. O que acontece? Vai ficar uma batalha como se fosse um futebol. Então é uma super variação do futebol, tá? Você vai usar alguns elementos como o gol, né? Como algumas coisas falam nome, né? Que é parecido, mas é uma temática totalmente diferente. E essas atividades para espaços pequenos é muito legal, mas muito. E aí o legal dela também é que é uma sequência de atividades que você pode fazer nesse mesmo formato. Então, até chegar no vassourobol, você pode fazer todos de frente, mesma coisa. Tem 2 objetos. Eu gosto de colocar 2 objetos, não um só. Porque se coloca um objeto só, quando vem os 2 de cada lado, pode bater cabeça com cabeça, tá? Aí bate cabeça com cabeça, é um pouco desconfortável. Então, eu gosto de colocar um objeto aqui, outro objeto aqui, geralmente 2 bolas, 2 cones, e aí você fala o número, vem correndo, quem levantar primeiro, marca o ponto. Essa é a primeira variação, que você pode começar por ela, que é a base. Na segunda, tá? No segundo jogo, você pode fazer o quê? Os 2, essa coisa, se encontrou. O número 2 veio, só que agora marca ponto quem pegar o cone e levar o cone para a sua equipe. Na primeira etapa, marcava ponto só quem pega o cone e levanta primeiro. Nessa segunda etapa, já vira um jogo de estratégia. Por quê? Eles vêm correndo, ele levanta o cone. Quem pegou o cone primeiro tem que levar o cone para a sua equipe. Mas não é só pegar e levar. Porque na hora que ele pegou o cone, se essa pessoa relar nele, pronto. Quem marcou o ponto foi essa equipe aqui. De novo, tá a fileira, uma fileira aqui, outra fileira aqui. Todo mundo tem seu número. Vou usar o número 3 agora. Então, número 3. Eu vim correndo, peguei um cone. Peguei o cone primeiro. Não adianta só pegar, eu tenho que pegar o cone e levar para minha equipe. Então, eu peguei o cone e estou levando para minha equipe. Esse veio, relou nele. Então, se esse chegar primeiro, beleza, é ponto dessa equipe. Só que se esse no meio do caminho, essa pessoa relar nele, então é ponto dessa equipe. Então vira um jogo de estratégia, eles ficam, sabe, se ensaiando. Ai, será que eu vou agora? Vai depois? Então eles ficam nessa estratégia. Então muda totalmente a temática do jogo. Apesar da base parecer ser a mesma, a gente muda totalmente essa temática do jogo. E fica muito legal. Muito legal mesmo. E aí depois sim a gente pode chegar no vassourobol, onde eles já estão preparados, sabendo os números, sabendo as posições e tudo mais. Então só nessas 3 atividades que eu falei pra vocês aí, vocês, olha, bem feita, de 15 a 30 minutos. Tá? De 15 a 30 minutos. Isso utilizando as técnicas que eu sempre falo pra vocês. Que é sempre pausar as atividades, tá? Terminar no ápice ou um pouquinho depois. Não deixar a atividade morrer. E o legal desse jogo também é que muitas pessoas, todas as crianças vão. Não existe a probabilidade de exclusão, porque você tem um número de todas.
Então o número 10 foi, o número 9 foi, o número 8 foi, o número 7 foi, o número 6 foi. Teoricamente, todas as crianças tiveram a oportunidade de participar. Isso é muito, mas muito importante. Porque muitas vezes a gente faz os pega-pega em geral, só que algumas crianças não conseguem ser os pegadores. Um por falta de habilidade, outro por falta de tempo, ou às vezes você realmente esqueceu. Mas não dá para ser todas as crianças. E às vezes as crianças ficam um pouco sentidas por não conseguir ser o pegador de fato, né? Que é o principal do jogo, né? Eu quero pegar. Então ele fica um pouquinho chateado, às vezes ele não consegue. Então isso é muito importante a gente ter esse pensamento também. Agora, continuando ainda, pessoal, sobre as adaptações de atividades. A gente precisa trazer, tá? Agora eu vou falar de não é nem método, mas é uma maneira que, se a gente utiliza ela, as atividades não ficam tão maçantes. É criar um ambiente dentro daquele ambiente. Criar um ambiente dentro do ambiente. Sim, eles vão estar na garagem, beleza. Só que no jogo eles vão estar numa competição, numa disputa, numa gincana, numa prova, num desafio. Porque até nós adultos somos assim. A gente cria um ambiente, a gente está no ambiente, mas está com a cabeça em outro lugar. Então na cabeça nossa manda muito, tanto para bom, tanto para coisas ruins. Então se você está com a criança, está com um grupinho das crianças, e aí você vende para elas, galera, vamos fazer o seguinte, então agora é uma gincana, vamos fazer do jeito tradicionalzão, tá? Não precisa ser muito, vou fazer o tradicionalzão, depois vocês vão fazendo as adaptações de vocês. Galera, a gente está aqui com a nossa equipe de meninos e meninas, então a equipe dos meninos, a equipe das meninas. Primeira coisa, vamos criar um grito de guerra. Fala, Santino! Bom dia, tudo bem? Então, primeira coisa, vamos criar um grito de guerra. Então, estou aqui, criei um grito de guerra para os meninos, as meninas também criou o grito de guerra. Pronto, é a primeira etapa da gincana deles, a criação de um grito de guerra. Os meninos vão ganhar. Não, galera, aí vocês colocam elementos, tá? Que fazem sentido da festa, que fazem sentido com o tema da festa, que faz sentido com a idade deles. Aí vocês colocam alguns elementos e trabalham nessa criação. Se tiver mais recreadores, melhor ainda. Insere um recreador, uma menina e um menino em cada equipe e coloca ele como líder dessa equipe também para gerenciar, para animar e ser o termômetro. Na hora que vê que a temperatura da galera está caindo, ele vai lá e sobe a temperatura da criança, tá? Temperatura de energia, eu falo. Então vamos lá, começamos a gincana. Então quando a criança está participando de uma competição, de uma gincana, nós somos assim. Se eu pegar aqui agora, abrir, vamos lá, se pudesse abrir aqui ou em outra plataforma, 10 pessoas aqui, e a gente vai fazer uma competição dentro dessas 10 pessoas. Independente da plataforma que a gente tivesse, a gente vai querer ganhar. Então a gente meio que esquece que, por exemplo, que está numa live, que está em outro local. É o que acontece, por exemplo, no Big Brother. Você pega durante as provas, algumas provas. No começo a pessoa, sabe, ela tá lá toda plena, pautadinha, quietinha, tá com o seu perfil certinho. Mas durante a prova libera adrenalina, tá? Os hormônios, os pensamentos, a pessoa quer ganhar. Então o cara que quer ganhar, ele acaba saindo do padrão e mostrando quem ele é mesmo. Ele entra no clima. Às vezes ele até esquece que ele está sendo filmado por aqui, por lá, tá com tanto de microfone. Às vezes ele até esquece. E é a mesma coisa a criança quando ela está numa garagem. Se a gente transformar, talvez a sacada maior dessa aula de hoje seja isso. Sei que cada aula a gente pode pegar algo diferente, mas talvez a sacada maior da aula de hoje para a recreação em espaços pequenos seja isso. Colocar as crianças dentro de outro ambiente, levar elas, tá, a cabeça delas para outro ambiente. Se vocês conseguirem fazer isso dentro de uma festa, eu tenho certeza que o resultado de vocês serão totalmente diferentes, principalmente em espaços pequenos. Mas isso se aplica em qualquer área da recreação.
Qualquer parte. Ah, eu tô num campo, eu tô numa quadra, eu tô numa festa muito grande. Então, provavelmente isso muda o jogo. Por quê? Quando você está numa competição, você tem passo a passo, você tem regras. Então você, sabe? Então você tem muitas coisas. Então, por exemplo, já vai fazer vamos usar uma atividade aqui que a Mari passou pra gente aqui, tá? A Mari falou aqui o caça ao tesouro no começo. Então, de repente, a gente está numa garagem. Como é que eu vou fazer um caça ao tesouro numa garagem? Tem como? Às vezes tem. Mas às vezes a gente está com 30 crianças. Se eu tenho 15 de um lado e 15 do outro, é muito mais fácil 15 procurar do que os 30 procurar de uma vez. Só que, olha só o enredo que vocês criaram. Vamos fazer. Eu estou trabalhando tudo em cima dos exemplos de vocês, tá? Estou com 30 crianças, 15, 2 grupinhos. Por que não o grupo dos meninos e o grupo das meninas não podem criar as pistas do caça ao tesouro para aquele ambiente? Pode ser por meio de charadas, pode ser por meio de pistas. Então, olha só o que você já está trabalhando. A criação do conteúdo que vai acontecer, que no caso é o caça ao tesouro. As crianças já estão colocando a cabeça para funcionar. E aí depois tem a execução do jogo. E com certeza elas vão querer executar porque foram elas. Escolhe uma pessoa aí e envia esse presente para ela. Então, dentro de todos os seus amigos aí, se quiser enviar para mais pode, mas eu estou pedindo hoje para apenas uma pessoa. Uma pessoa que você conhece, uma pessoa da área, que faz sentido essa aula para ela. Que ela fale para você depois, poxa, aquela aula do Thiaguinho fez sentido para mim e eu já estou aplicando muitas coisas que eu vi naquela aula. Obrigado. Tamo junto, galera. Excelente dia para todos. Bora para cima. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e fui!